Olá, curioso. Bem-vindo ao canal Fronteira da Curiosidade. Há algo intrigante sobre hospitais abandonados. As paredes que antes ecoavam com a agitação da vida, agora são testemunhas silenciosas de histórias passadas e, em alguns casos, assombrações misteriosas. Neste vídeo, exploraremos os hospitais mais assombrados do mundo. Aproveitem e cuidado ao olhar para o lado. Número 1. O Hospital Trans-Allegheny Lunatic Asylum, Weston, Virgínia Ocidental, Estados Unidos. O Hospital Trans-Allegheny, anteriormente conhecido como Weston State Hospital, é uma estrutura imponente que foi construída no século XIX, exatamente 1858. Originalmente concebido para abrigar 250 pacientes com doenças mentais, o hospital se expandiu ao longo dos anos para acomodar milhares de pessoas em condições precárias. Durante sua operação, muitos pacientes sofreram abusos e negligência, o que contribuiu para a aura sinistra do lugar. Hoje, o hospital é conhecido por sua intensa atividade paranormal. Visitantes, caçadores de fantasmas e equipes de investigação relatam uma série de fenômenos inexplicáveis que ocorrem nas instalações. Alguns dos eventos mais comuns incluem sombras misteriosas. Muitos afirmam ter visto sombras se movendo pelos corredores e salas do hospital. Essas sombras são frequentemente descritas como figuras humanoides obscuras que não têm explicação lógica. Vozes sussurrantes. Muitos visitantes afirmam ouvir vozes sussurrantes ou conversas ininteligíveis quando estão sozinhos nos corredores vazios. Alguns até afirmam que as vozes parecem pertencer a pacientes do passado. Aparições fantasmagóricas. Alguns caçadores de fantasmas relataram avistamentos de figuras vestidas de branco, que se acredita serem os espíritos dos ex-pacientes que vagam pelo local. Houve relatos de eventos específicos no hospital que aumentam sua reputação de assombrado. Por exemplo, um dos mais famosos é o espírito de uma enfermeira chamada Elizabeth, que supostamente cometeu suicídio pulando do topo de uma torre do hospital. O hospital agora oferece passeios assombrados para o público em geral, permitindo que visitantes corajosos explorem as instalações e talvez tenham suas próprias experiências paranormais. Número 2. O Hospital Waverly Hills Sanatorium, Louisville, Kentucky, Estados Unidos. O Hospital Waverly Hills Sanatorium é um dos hospitais mais famosos e assombrados dos Estados Unidos. Ele foi originalmente construído em 1910 como um sanatório para pacientes com tuberculose, uma doença devastadora na época. Devido à natureza altamente contagiosa da tuberculose, o hospital foi projetado para abrigar e tratar pacientes em isolamento. Após o fechamento do sanatório em 1961, o Waverly Hills ganhou uma reputação infame de ser um local assombrado. Muitos visitantes relatam uma série de fenômenos paranormais, tornando-o um destino popular para caçadores de fantasmas. Alguns dos eventos e atividades paranormais associados ao Waverly Hills Sanatorium incluem a enfermeira fantasma. Uma das histórias mais conhecidas envolve uma enfermeira chamada Mary Hillenburg, que se acredita ter cuidado dos pacientes com tuberculose. Ela é frequentemente avistada em um uniforme de enfermeira antigo, vagando pelos corredores do sanatório. As portas que se abrem sozinhas. Relatos frequentes descrevem portas pesadas que se abrem e fecham inexplicavelmente, como se guiadas por uma força invisível. Som de passos e gritos. Visitantes frequentemente afirmam ouvir passos ecoando pelos corredores vazios, bem como gritos e gemidos inexplicáveis que parecem ecoar do passado. A varanda da morte. Uma característica notória do Waverly Hills é a chamada varanda da morte, onde os corpos dos pacientes que não sobreviveram eram deixados para serem removidos sem serem vistos pelos outros pacientes. O sanatório oferece agora passeios assombrados para o público, permitindo que os visitantes explorem o local, ouçam histórias assustadoras e, com sorte, experimentem algum grau de atividade paranormal. 3. O Hospital Poveglia, Veneza, Itália. O Hospital Poveglia é uma ilha localizada na Lagoa de Veneza que tem uma história sombria e assustadora.
Originalmente, a ilha serviu como local de quarentena durante a pandemia de peste negra na Europa no século XIV, onde pessoas infectadas eram isoladas e muitas vezes morriam de maneira horrível. No entanto, seu passado macabro não terminou aí. No século XX, o local foi convertido em um hospital psiquiátrico, onde relatos de abuso e tratamento desumano dos pacientes eram comuns. O Hospital Poveglia é conhecido por sua intensa atividade paranormal, alimentando sua reputação de um dos lugares mais assombrados da Itália. Visitantes e testemunhas relatam uma série de fenômenos inexplicáveis, tornando a ilha um destino para corajosos caçadores de fantasmas. Alguns dos eventos paranormais associados ao Hospital Poveglia incluem gritos e lamentos. Muitos visitantes afirmam ouvir gritos e lamentos angustiantes que parecem ecoar pelas instalações. Alguns acreditam que esses sons são eco de pacientes do passado que sofreram e morreram na ilha. Avistamentos de aparições. Algumas pessoas alegam ter visto aparições de figuras vestidas com roupas antigas vagando pela ilha. Acredita-se que sejam os espíritos dos que morreram ali durante os séculos. Atmosfera pesada e sombras misteriosas. Muitos visitantes descrevem a atmosfera pesada e opressiva na ilha, juntamente com avistamentos de sombras que se movem de forma inexplicável. O Hospital Poveglia é um lugar repleto de histórias de experimentos cruéis e práticas médicas desumanas, o que contribui para a crença em sua intensa atividade paranormal. No entanto, a ilha tem acesso restrito e não aberto ao público, o que torna difícil para os curiosos explorarem suas profundezas. Isso contribui para a aura de mistério que cerca o local. Embora o Hospital Poveglia não seja mais usado como hospital ou centro de quarentena, sua história macabra e auras sinistras persistem, transformando-o em um local de interesse para os entusiastas do paranormal e curiosos sobre o sobrenatural. O Hospital St. Elizabeth, Washington, D.C., Estados Unidos. O Hospital St. Elizabeth, localizado em Washington, D.C., é um hospital psiquiátrico histórico que tem raízes que remontam ao século XIX. Fundado em 1855, inicialmente era conhecido como Hospital para Doentes Mentais e Epilépticos de Washington, e foi um dos primeiros hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos. Durante sua história, o hospital tratou uma ampla gama de pacientes com doenças mentais. Esse hospital é conhecido por sua atividade paranormal e relatos de experiências sobrenaturais que ocorrem em suas instalações. Alguns dos fenômenos paranormais associados ao hospital incluem sombras e figuras fantasmagóricas. Visitantes e funcionários relataram avistamentos de sombras escuras e figuras vestidas com roupas antigas que parecem percorrer os corredores dos edifícios do hospital. Vozes e ruídos inexplicáveis. Muitos afirmam ouvir vozes sussurrantes e barulhos inexplicáveis, como passos e suspiros, quando não há ninguém por perto. A sensação de ser observado. Algumas pessoas relatam a sensação constante de estar sendo observado, mesmo quando estão sozinhas em áreas do hospital. Equipamentos que falham. Avarias inexplicáveis em equipamentos eletrônicos, como câmeras e gravadores, têm sido relatados durante investigações paranormais no local. O Hospital St. Elizabeth tem uma história rica e desempenhou um papel significativo no tratamento de pacientes com doenças mentais nos Estados Unidos. No entanto, ao longo dos anos também enfrentou problemas, incluindo superlotação e tratamento controverso de pacientes. Há discussões sobre o futuro do hospital, incluindo a possibilidade de restauração e preservação de suas estruturas históricas. No entanto, os desafios financeiros e logísticos envolvidos na preservação de um local tão grande e complexo continuam a ser uma preocupação. Estes hospitais assombrados são locais de grande interesse para entusiastas do paranormal e aventureiros destemidos. Se você busca emoções fortes e está disposto a explorar os mistérios do mundo sobrenatural, estes lugares podem oferecer experiências verdadeiramente arrepiantes. Esperamos que tenham gostado deste vídeo sobre os hospitais mais assombrados do mundo. Se você deseja ver mais conteúdo sobre paranormal e outras curiosidades, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Fronteira da Curiosidade. Aqui você encontrará vídeos emocionantes e intrigantes sobre o mundo misterioso que nos cerca. Fique atento às nossas atualizações e mergulhe conosco nas fronteiras da curiosidade. Grande abraço, tchau, tchau.